noite. Irmãos, estenda suas mãos aqui à frente, vamos orar pelo pastor Kleber. Senhor Jesus, nós te damos graças por tudo aquilo que o Senhor já falou nessa noite. Obrigado. Obrigado porque às vezes é no silêncio e às vezes é no meio da multidão que o Senhor conduz, que o Senhor toca os nossos corações. Que nessa noite, mais uma vez, nós como igreja possamos ser nutridos pela sua palavra e que o Senhor, como tem feito tantas vezes, use a vida do pastor Kleber. Assim, Pai, nós oramos que o nosso coração e mente sejam cativos ao Senhor nessa noite, que nada nos tire desse lugar e que nós possamos hoje receber a porção que assim o Senhor já predeterminou. Assim, Pai, nós oramos e abençoamos a cada um em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Amém. Que alegria estarmos juntos nessa noite para adorar o nome do Senhor Jesus, para ouvirmos o Evangelho, estarmos aqui em família, né, e ouvirmos aqui cânticos espirituais pela nossa irmã Elisa, né? Fomos instruídos nas línguas espirituais tupi. Muito bom, irmãos. Eu confesso para vocês que hoje foi um dia um tanto quanto cansativo, um dia que eu estava com bastante enxaqueca, mas quando eu cheguei aqui, enquanto o louvor era ministrado, eu confesso a vocês que eu fui renovado nessa noite, amém? Esse é o nosso Deus, o Deus que nos renova, e nessa noite eu quero compartilhar uma palavra com vocês no Salmo 103. Abra comigo a sua Bíblia, Salmo de número 103. Aos visitantes, como já foi dito, sejam todos bem-vindos, é uma alegria poder recebê-los no Senhor. Aqueles que vão ouvir essa mensagem via YouTube, via Spotify, que o Senhor Deus também possa alcançar a sua vida através dessa mensagem. Irmãos, eu sei que a maioria de vocês sabe, mas eu gosto sempre de contextualizar, justamente por conta dos visitantes. Nós estamos caminhando para o final de uma série chamada Cânticos da Alma, onde estamos aqui, domingo após domingo, nos aprofundando no livro dos Salmos. Com exceção do domingo passado, que nós demos um pause para ouvir o querido irmão André. Mas nós temos visto ao longo dessa série de exposições toda a riqueza teológica e espiritual do livro dos Salmos, né? Toda a profundidade dessas orações que se tornaram os louvores do povo de Deus na história. E eu quero meditar com vocês hoje neste salmo, que a princípio a autoria dele é atribuída ao rei Davi. Muito possivelmente ele remonta à parte final do reinado de Davi em Jerusalém, governando o Israel nos seus últimos dias. E na minha opinião, este é um dos salmos mais belos que a gente tem na Bíblia. É um dos salmos mais incríveis, na minha opinião, é claro. O John Stott concorda comigo. Ele diz assim: nós temos aqui uma autêntica expressão de louvor de um filho de Deus redimido que manifesta com muitas palavras a sua gratidão a Deus por sua maravilhosa graça. Então, este salmo que nós vamos examinar nessa noite é um cântico de ação de graças. Você não vê nesse salmo petições, você não vê o rei Davi suplicando, como nós vimos em outros salmos, você não vê ele pedindo nada. Você vê aqui um rei grato a Deus, um rei agradecido a Deus pelos seus grandes feitos. O salmista neste salmo, ele nos ajuda a entender a importância de sermos gratos a Deus. Ele nos ajuda a entender a importância de nós lembrarmos constantemente dos feitos do Senhor nas nossas vidas. Então, a mensagem de hoje, ela vai orbitar em torno dessa reflexão. Amém, igreja? Vamos ao texto da palavra de Deus. Nós vamos ler, eu quero dividir para não ficar tão cansativo, nós vamos ler do verso 1 até o 14 e depois continuamos na exposição mencionando os demais versos que vão faltar. Diz assim o texto da palavra de Deus: bendiga a minha alma o Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios.
Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, e quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Verso 6. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente e nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Verso 14. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Vamos até aqui, depois a gente continua. O tema da mensagem de hoje é memória, esperança e louvor. Memória, esperança e louvor. Eu não sei se você já teve a experiência de ser confrontado por alguém. Um pai, um líder, um chefe, um cônjuge, um amigo. A pessoa chega para você e diz assim: eu sei que você já sabe o que eu vou te dizer, mas eu preciso te falar isso. Ou pior, quando a pessoa chega para você e diz assim: senta aí que agora você vai ouvir. Isso acontece nas nossas vidas e quando isso acontece, essas verdades elas vão nos confrontando. E acontece conosco justamente porque nós, em nosso trabalho, em nossos relacionamentos sociais, familiares, às vezes é necessário que nós sejamos lembrados de coisas que nós já sabemos. A própria pregação da palavra, ela tem esse papel pedagógico. Dificilmente o pregador ele vai subir aqui na plataforma e ele vai trazer uma inovação, ou ele vai trazer uma verdade que você nunca ouviu na sua vida cristã. Tem um autor chamado Jerry Briggs, no livro Crescimento Espiritual, ele diz algo muito interessante. Ele diz que a vida cristã é mais sobre nós sermos lembrados do que ensinados. Então, irmãos, na nossa jornada com Cristo, algumas verdades, elas precisam estar diante de nós. Precisam estar vivas na nossa memória, precisam estar vivas em nossos corações o tempo todo. E, dadas as devidas proporções, é mais ou menos isso que está acontecendo aqui com o salmista. A diferença é que o salmista, ele está falando para ele mesmo. Não é ninguém que está confrontando ele, não é ninguém que está pregando para ele, é ele que está pregando para si mesmo, pregando acerca de algumas verdades que ele não pode se esquecer. E no fim, meus irmãos, esse ato do salmista de pregar a si mesmo, de lembrar a si mesmo, este ato é digno de ser replicado por todo cristão, justamente porque nós, seres humanos pecadores que somos, nós temos a tendência natural ao esquecimento. Nós somos seres esquecidos. A nossa memória nos trai muitas vezes. Eu, por exemplo, sou extremamente esquecido. Eu preciso estar anotando, eu preciso estar tomando nota, eu preciso registrar. Eu costumo dizer que eu não tenho memória, eu tenho uma leve lembrança das coisas. A minha esposa, ela diz que não, que a minha memória ela é seletiva, eu só lembro daquilo que eu quero, daquilo que me interessa. Eu já acho que eu sou esquecido mesmo. Mas quando se trata, meus irmãos, da vida com Deus, por sermos pecadores e falhos que somos, nós temos
nós precisamos ser lembrados e relembrados constantemente de algumas verdades, mas principalmente quando nós passamos ou enfrentamos as adversidades. Porque é nos momentos de adversidades que nós temos a tendência de focar os nossos olhos no tamanho da adversidade e focamos tanto nisso que às vezes nós esquecemos de algumas verdades acerca de Deus e da sua obra. O Martinho Lutero, quando ele fala sobre o Salmo 103, ele diz assim, o Salmo 103 nos ensina o exercício mais difícil da fé, forçar a própria mente a se lembrar dos benefícios de Deus no meio dos dias de esquecimento e dor. Então, o grande problema de nos esquecermos de quem Deus é e o que Deus já fez nas nossas vidas é que, além de vivermos uma vida de ingratidão propriamente dita, nós corremos um sério risco de trocar o louvor pela murmuração. Porque a murmuração, ela é a antítese do louvor. Então veja, se o louvor verdadeiro ele está vinculado à gratidão, que por sua vez está vinculada à nossa fé e confiança em Deus, a murmuração ela está diretamente ligada à ingratidão, que é resultado direto de um coração incrédulo. O melhor exemplo que eu poderia trazer para vocês é do povo de Israel. Você vai lembrar que eles estavam muito tempo no Egito como escravos. Aí eles começam a clamar a Deus, diz o livro de Êxodo. Os filhos de Israel clamam, Deus ouve aquela oração, envia Moisés, Deus faz e opera sinais poderosos no Egito. Deus coloca o império egípcio de joelhos. Eles são tirados com mãos fortes daquele lugar. Deus abre o mar vermelho. Diante dos olhos deles, eles passam no meio do mar com seus pés enxutos. Quando eles terminam de passar, eles olham para trás, todo o exército de Faraó foi engolido pelas águas do Mar Vermelho. Aí é muita alegria, muito louvor, é muita satisfação, eles estão diante do milagre. Mas começam então a sua peregrinação pelo deserto. E na primeira adversidade, não foi na terceira, não foi na quarta e nem na 10ª. Na primeira adversidade, o povo começa a murmurar, começa a reclamar. Mas mesmo assim, Deus pacientemente, mostrando toda a sua longanimidade, foi lidando com o povo no meio da jornada. Deus, mesmo eles reclamando, essa reclamação, essa murmuração durou muito tempo. Deus foi paciente, foi longânimo. Deus não cessou a provisão. Deus fez brotar a água da rocha. Deus enviou carne no meio do deserto. Deus enviava para eles todos os dias um pão que eles chamaram de maná. As roupas não envelheciam, os sapatos não se gastavam. Tinha uma nuvem que os cobria, que os protegia do sol escaldante, e à noite tinha uma coluna de fogo que os aquecia. Mas diante das aflições, preste atenção nisso, o foco do olhar deles mudaram. E diante das adversidades, eles passaram a reclamar, a ponto de reclamar do próprio pão que Deus estava oferecendo para eles todos os dias em meio ao deserto. No livro de Números mostra que eles choravam, olha só que absurdo isso, choravam sentindo saudade de cebola e pepino. Irmão, quem é que chora com saudade de cebola e pepino? Eu gosto de cebola e pepino também, mas chora. Isso aqui ilustra bem o desespero. Perceba que a incredulidade, eu quero chamar a sua atenção para isso, a incredulidade é tanta, é tamanha, que eles não estão lembrando dos feitos de Deus. Eles não estão lembrando daquilo que Deus fez no Egito. Na verdade, eles estão lembrando do que eles tinham no Egito na época que eles eram escravos.
Você consegue perceber o quanto isso é grave? Isso fica como um alerta para todos nós, conforme Paulo também fala lá em 1 Coríntios capítulo 10. Paulo usa a mesma história para trazer como um alerta à igreja, a todos nós. Por quê? Quando nós esquecemos dos feitos de Deus, nós começamos a romantizar os lugares dos quais Deus já nos tirou. Foi isso que aconteceu com Israel, meus irmãos. O Egito, que é o lugar da escravidão, que até hoje, se você olhar na teologia do Antigo Testamento, o Egito se torna um símbolo de dor, de angústia, de opressão, de sofrimento. Agora, na cabeça deles, o Egito se torna um lugar de satisfação. Começaram a romantizar a vida que eles viviam. Eu penso, meus irmãos, que isso ainda acontece com muitos de nós. Quando nós deixamos de lembrar da fidelidade de Deus, nós começamos a olhar para o passado com saudade e passamos a sentir falta de relacionamentos dos quais Deus nos livrou, de hábitos que nos escravizavam, de lugares que nos afastavam de Deus, de uma vida que na verdade nos mantinha acorrentados. Por isso que o salmista nos ensina no Salmo 103 que a melhor maneira de não cairmos nesse mal ou de incorrermos nesse pecado é manter viva a memória da fidelidade da graça de Deus. Quem se lembra do que Deus fez na sua vida o tempo todo não tem vontade de voltar para o lugar ao qual Deus lhe tirou. Essa murmuração durou cerca de 40 anos, aproximados. Aquela geração, e talvez essa seja uma das coisas mais duras dessa história, aquela geração toda que viu todos os sinais, tudo que Deus fez, tudo que Deus operou no Egito, aquela geração não entrou na terra prometida. Eles morreram no deserto. Eles naufragaram no deserto. Com exceção de Josué e Calebe. Tudo por quê? Porque eles se mostraram extremamente incrédulos e ingratos. Porque se esqueceram do que Deus fez e por isso estavam desprezando o que Deus estava fazendo. Quando esquecemos o que Deus fez nas nossas vidas, facilmente desprezamos o que Deus está fazendo hoje. Agora, por outro lado, e é isso que eu quero chamar a sua atenção, quando nós nos lembramos de quem Deus é o tempo todo e do que Ele fez nas nossas vidas, nós encontramos motivos para prosseguir na jornada. Nós encontramos motivos para continuar louvando, mesmo quando as coisas não estão do jeito que a gente gostaria que estivesse. E é exatamente essa a proposta do Salmo 103. O salmista nos ensina um caminho excelente, o caminho da gratidão. Basicamente, o que Davi nos oferece aqui é um fundamento do porquê nós devemos bendizer a Deus, o porquê que nós devemos ser gratos a Ele, o porquê que nós devemos louvá-lo. Por isso ele começa dizendo assim, verso 1, bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Eu chamo a sua atenção para essa expressão aqui, tudo o que há em mim. Por que essa expressão aqui ela é importante? Porque é possível nós cantarmos sem adorar a Deus. É possível você abrir a sua boca e cantar um louvor, mas não estar de fato adorando a Deus. Inclusive Jesus falou sobre isso. Jesus disse, ecoando o profeta Isaías, Jesus disse que esse povo me adora somente com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então é possível você participar de um culto como esse, servir, ofertar, e ainda assim o teu coração está muito longe daqui, muito longe desse ambiente. É possível você dobrar os seus joelhos para orar, enquanto
a sua mente vagueia por qualquer outro lugar que não seja diante da presença de Deus. Por isso que Davi, meus irmãos, ele é enfático. Tudo o que há em mim, ele está convocando todo o seu ser, a sua mente, as suas emoções, a sua vontade, os seus afetos, a bendizer ao Senhor. O salmista entende que a verdadeira adoração, ela acontece quando toda a nossa vida se torna um ato de louvor a Deus. Não somente os meus lábios, não somente as minhas mãos, não somente o meu corpo, mas todas as dimensões da estrutura que compõem a complexidade do meu ser. Tudo o que há em mim, ele está dizendo. Não somente uma parte de mim, mas todo o meu ser. Davi está dizendo, eu vou louvá-lo com entendimento, eu vou louvá-lo com intencionalidade, eu vou louvá-lo com integridade, eu vou louvá-lo com verdade. Tudo que há em mim. Ele continua e diz no verso 2, bendiga minha alma o Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Aqui é como se ele dissesse para si mesmo, não me faltam motivos para louvar a Deus. Não me faltam motivos para bendizê-lo. Por isso, ó minha alma, não se esqueça de nada. Ele está dizendo, eu não posso deixar nada para trás daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo em mim e por mim. Esse autoentendimento do salmista, meus irmãos, ele é importante em todo o tempo da nossa jornada com Cristo. Mas principalmente, como eu disse, nos dias difíceis. Nos dias maus, quando nós estamos passando pelas agruras da vida. Quando muitas vezes nesses dias nós somos tomados por um pessimismo. Você já foi tomado por um pessimismo, assim? Parece que nada vai dar certo. Parece que tudo está errado. É um sentimento, uma sensação de amargura. É nesse dia que mais do que nunca, nós precisamos pregar a nós mesmos, pregar a nossa alma, lembrar a nossa alma quem é o nosso Deus, o que Ele já fez por nós. É nesse dia que nós precisamos mais do que nunca lembrar a nós mesmos. E eu posso dizer, meus irmãos, sem medo de errar, que mesmo que você esteja vivendo os piores dias da sua vida, o pior ano da sua vida, o pior mês da sua vida, ainda assim, você tem motivos para adorar a Deus. Todos nós temos. Eu poderia elencar aqui vários motivos dos quais nós poderíamos adorar a Deus, você poderia adorar a Deus, mas o principal deles é que o seu nome está escrito no livro da vida. Que você tenha a vida eterna. Nós precisamos nos agarrar a essa verdade e nos alegrar diante desse fato. Eu digo isso com base naquilo que o próprio Senhor Jesus fala aos seus discípulos, nos evangelhos. Um dia Jesus envia 70 discípulos, de 2 em 2, 35 duplas, para que eles fossem pregando o evangelho nas aldeias, nas cidades, nos vilarejos. E aí eles vão para pregar o evangelho do reino, chega lá, começa a acontecer um rebuliço. Os demônios começam a se sujeitar, o evangelho vai sendo pregado. E aí os milagres vão acontecendo, e aí os discípulos ficam todos eufóricos, empolgados com aquilo. Meu Deus, foi apoteótico, eles voltam correndo para Jesus. Jesus, você não sabe, meu Deus, foi incrível. Nós pregamos, os espíritos maus saíram, eles se sujeitaram a nós. Foi incrível, Jesus, foi apoteótico. Foi glória misturada com aleluia. Jesus olha para eles e diz assim: vocês estão felizes porque os espíritos maus se sujeitaram a vocês? Não fiquem felizes por causa disso. Se alegrem antes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Porque parece que
Jesus foi tão frio com eles? Por que parece que Jesus foi tão indiferente com aquela notícia tão maravilhosa? Eu penso, meus irmãos, que Jesus reagiu dessa forma porque ele estava levando os seus discípulos a enxergarem a realidade da vida a partir da perspectiva da eternidade. Sabe por quê, irmãos? Porque haverão dias nas nossas vidas que não vão ter sinais. Haverão dias que talvez você vai orar e nada vai acontecer. E é nesse dia, que você deve se lembrar, ou pregar para si mesmo, como nós estamos falando aqui. Você deve se lembrar que a sua maior riqueza está para além daquilo que os seus olhos podem ver. Se tudo estiver bem, glória a Deus por isso, não se alegre pelo fato que tudo está bem. Se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. E se tudo estiver mal, não se entregue ao desespero. Se alegre pelo fato de que seu nome está escrito no livro da vida. Amém, meus irmãos? Por isso nós temos muitos motivos para bendizer a Deus. E principalmente o que nós temos a vida eterna. Nos versos a seguir, o salmista vai elencar quais são os benefícios que ele está se referindo. Ele diz assim, verso 3: é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Eu gostaria de destacar para vocês aqui a beleza desse trecho. Dos versos 3 ao 5, nós temos aqui, nós podemos resumir tudo aquilo que o salmista falou, para a gente até ganhar tempo, em 6 verbos. Ou seja, as ações de Deus na perspectiva, na percepção do salmista. Olha só, na perspectiva do salmista, Deus é aquele que perdoa, cura, redime, coroa, satisfaz e renova. Essa percepção do salmista, ela é muito interessante porque é exatamente isso que Deus faz na vida do discípulo, no discipulado. Alan Harman, que é um estudioso, ele diz o seguinte: a vida na aliança divina deve ser uma experiência com Deus que perdoa, sara, redime, coroa, satisfaz, renova. Esse fecho de termos, diz ele, realça a graça de Deus. Então, se você observar, o que o salmista ele está mostrando aqui, ou seja, essa percepção que ele tem acerca dos cuidados de Deus, é basicamente um resumo da vida do discípulo. Porque, primeiro, ao ouvirmos o Evangelho e nos arrependermos, nós temos os nossos pecados perdoados. O Senhor é aquele que perdoa os nossos pecados. E a partir disso agora, o nosso passado já não nos define mais. Depois disso, nesse processo de discipulado, o Senhor é aquele que vai curando as nossas feridas. Não somente as feridas físicas, mas as feridas da alma, as feridas na mente. É Ele que nos redime, ou seja, é Ele que muda a nossa sorte. Muda o quadro da nossa vida, o quadro da nossa existência. É Ele que nos coroa de graça e misericórdia. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Deus satisfaz o nosso coração. É Ele que nos traz a satisfação para a nossa alma. E em meio à jornada, quando nós começamos esse processo de discipulado, caminhar com o Senhor, quando nós estamos cansados e sobrecarregados, é Ele que nos renova. Ele renova as nossas forças. O salmista, meus irmãos, ele está falando de um Deus, e isso que eu acho mais interessante aqui nesse salmo, de um Deus que não somente nos salva. Isso já é grandioso, já é grande coisa, é claro. Mas ele não está falando apenas de um Deus que nos salva, mas um Deus que nos direciona e que mantém os seus cuidados sobre as nossas vidas em todas as etapas da nossa jornada com Ele.
Amém, irmãos? Vocês estão aí comigo? Então tá bom. Agora, dos versos 6 e 18, nós temos como se fosse um convite nacional à adoração. Aqui, eu quero destacar algumas verdades do porquê Deus deve ser adorado na perspectiva do salmista. Então, à medida que nós vamos avançando aqui no texto, eu vou mostrando isso para vocês. Mas são verdades que elas são evidenciadas nesse relacionamento de aliança de Deus com o seu povo. Davi está aqui lançando os fundamentos do porquê Deus deve ser, porque o povo deve adorar a Deus. Então, em primeiro lugar, o Senhor deve ser louvado, nas palavras de Davi aqui, dos versos 6 e 7, por conta das suas obras. Ele diz assim: o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Perceba uma coisa, Davi agora está dizendo que Deus deve ser adorado não apenas por aquilo que ele fez na sua vida particular, mas também por aquilo que ele fez na história do seu povo. Davi está mencionando aqui, ou querendo fazer menção, acerca dessa história maravilhosa de redenção, libertação, de revelação de Deus ao povo de Israel, a Moisés. E ele traz então a memória as obras poderosas de Deus, a ação libertadora de Deus, a justiça redentiva de Deus. É interessante porque, como eu disse na introdução, se o povo de Israel, eles na peregrinação, diante das adversidades, eles se esqueceram do que Deus fizera por eles, o salmista está fazendo questão de relembrar. Então, o primeiro ponto nesse convite de louvor comunitário do rei Davi aqui é: vamos louvar a Deus porque Ele fez coisas grandiosas para conosco. Foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos tirou da escravidão, foi Ele que nos deu a sua lei, foi Ele que revelou os seus caminhos, foi Ele que revelou a sua vontade. Ou seja, vamos adorar a Deus pelos seus grandes feitos. Essa perspectiva do salmista me leva a entender que a minha adoração ao Senhor, ela não pode estar limitada apenas àquilo que Deus fez na minha história particular. Por quê? Porque nós fazemos parte de uma história maior do que nós mesmos. Nós temos uma história maior para celebrar, meus irmãos. Deus nos inseriu na sua família. Deus nos inseriu na história do seu povo. Então, ainda que a sua história particular não esteja do jeito que você idealizou, projetou, sonhou, ainda assim você tem motivos para adorar a Deus. E mais um deles é que você faz parte da família do Senhor. Então, você não está sozinho nessa jornada, você tem uma família. Ainda que os seus parentes não estejam aqui, se você olhar para o lado, para o outro, você vai ver que Deus te deu muitos irmãos e irmãs espirituais. Nós fazemos parte, meus irmãos, de um povo. Antes, como diz o apóstolo Pedro na sua carta, antes nós não éramos povo. Mas agora nós somos comprados, nós somos propriedade exclusiva do Senhor, nós somos o povo de Deus, nós somos família do Senhor. E é por isso que nós aqui batemos tanto na tecla da importância de congregar, ou estarmos juntos como povo de Deus, celebrando a Deus. Porque aí fora existe uma filosofia, uma teologia meio nefasta. Ela não é nova, ela é um pouco antiga, mas com o advento da internet ela ganhou muita força. E essa filosofia, essa teologia prega que você não precisa ir para a igreja. Você é a igreja. Você não precisa ir para a igreja. Para que você vai se envolver com o fã-clube de Jesus? Isso é dito. E veja, essa teologia, irmãos, ela é extremamente complexa, para dizer o mínimo. Errada, para dizer o mínimo. Sabe por quê? Porque eu, sozinho, não sou igreja. Eu não sou igreja. Você não é igreja. Nós somos a igreja. Eu não sou corpo, eu sou um membro do corpo.
mas agora nós juntos formamos o corpo. Eu não sou povo, você não é povo, nós somos o povo de Deus. Nós fazemos parte desse mosaico maravilhoso, extraordinário que Deus chama de igreja. Então perceba que a consciência do Evangelho, ela é descentralizadora. Ela vai na contramão dessa mentalidade egoísta, egocêntrica deste mundo. Porque ela nos leva a entender que não é mais sobre mim, sobre eu. Agora é sobre nós. É sobre nós. Por isso o Pai é nosso, o pão é nosso, tudo é nosso. Porque agora nós somos inseridos numa história, como eu disse, que é maior do que nós mesmos. A história do povo de Deus. Você pode glorificar Deus por isso? Amém? Agora a partir do verso 8, meus irmãos, o salmista começa a lembrar acerca do caráter de Deus. Ele diz: o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se, rico em bondade, não repreende perpetuamente e nem conserva para sempre a sua ira. Perceba, Davi deixa de falar das obras de Deus e passa agora a falar do caráter desse Deus. Isso é interessante porque as obras revelam a grandiosidade, o poderio de Deus. Mas o caráter revela quem Deus é em essência. O salmista, ele nos ensina que nós devemos adorar a Deus por aquilo que Ele faz. Devemos adorar a Deus pelos seus feitos, como nós vimos até aqui. Mas principalmente devemos louvar a Deus por aquilo que Ele é. Quando nós adoramos a Deus, não somente por aquilo que Ele faz, mas principalmente por aquilo que Ele é, isso significa que a nossa fé está bem alicerçada. Significa que a nossa fé ela está fundamentada em um alicerce seguro. O Sproul, ele diz o seguinte: adorar a Deus, olha eu citando os calvinistas aí, né? Glória a Deus, vamos lá. Adorar a Deus por quem Ele é, significa que se Ele nunca mais respondesse a outra oração nossa nesta vida, Ele ainda seria infinitamente digno de todo o nosso louvor por toda a eternidade. Isso aqui, irmãos, é importante nós assimilarmos. Que independente do que nós passamos ou vivemos, Deus é digno de louvor. Assimilar a dignidade de Deus é o caminho para a maturidade cristã. Porque mesmo quando nós não entendemos o que Deus está fazendo, não entendemos os seus caminhos, não entendemos tudo que está acontecendo, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, nós poderemos louvar a Deus como Jó, por exemplo, e dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e Ele se levantará. Ou seja, eu não estou entendendo nada, eu não sei o que está acontecendo, eu não estou entendendo o caminho de Deus, mas eu sei que o seu caráter continua o mesmo, Ele não muda. Ele continua sendo o mesmo, compassivo, misericordioso, bondoso. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nele não há mudança e nem sombra de variação, como diz o autor da Epístola aos Hebreus. Ele é imutável. Nós, seres humanos, nós mudamos. Nós mudamos. Todo mundo muda. Existia um filósofo pré-socrático chamado Heráclito, que ele defendia essa tese, que todo mundo muda o tempo todo. E ele dizia que você não poderia entrar 2 vezes no mesmo rio, porque na segunda vez que você entrasse, as águas do rio já não eram mais as mesmas, e você também já não era mais o mesmo. E aí você pode dizer assim: pastor, eu sou o mesmo, eu não mudei, eu continuo o mesmo. Irmão, você mudou. É só olhar para a sua vida. Você mudou. Nós estamos em constante mudança. As experiências da vida vão nos moldando e a nossa perspectiva vai mudando. A nossa opinião, às vezes. Nosso ponto de vista.
Então essa tese de Heráclito, ela tem o seu fundo de verdade. A única diferença é que, a única questão, na verdade, é que ela não se aplica a Deus. Porque o nosso Deus, ele não muda. Ele continua sendo o mesmo Deus, benevolente, longânimo, amoroso, imutável. Então a nossa fé, ela precisa estar firmada, ancorada nessa verdade, no caráter imutável do seu Deus. Ele continua sendo o mesmo. O salmista vai destacar agora um aspecto do caráter de Deus, que eu quero trazer aqui, porque senão não vai dar tempo, são muitos pontos que ele vai elencar. Mas ele pontua que Deus é bondoso, Deus é rico em bondade, ou seja, Deus é bom. Deus é bom, God is good. Baixou o Joel Santana, né? O inglês do Joel Santana. God is good. Deus é bom. Davi não está dizendo que Deus é bom porque a sua vida está boa. Ele não está dizendo que Deus é bondoso, rico em bondade, porque as coisas estão indo bem. Porque quando as coisas estão indo bem, é fácil a gente dizer que Deus é bom, né? É ou não é? É fácil, a gente se empolga, Deus é bom, Deus é bom. Está dando tudo certo, Deus é bom. Davi não está dizendo que Deus é bondoso porque as coisas estão indo bem. Ele está dizendo que Deus é rico em bondade porque essa é a realidade sobre quem Deus é. Nós precisamos assimilar isso, meus irmãos. Nós podemos mudar. As coisas em nossa volta, as circunstâncias em nossa volta vão mudar. Mas o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo bom. E ele continua sendo digno do nosso louvor. Conta a história que certa feita, Lutero ele estava num período de muita tristeza. Ele estava afogado em tristezas. E ele queria ficar só deitado no quarto e tal. Por conta de toda a perseguição que ele estava sofrendo. E diz a história que a sua esposa, uma mulher muito sábia chamada Catarina Van Bora, ela já tinha feito de tudo para tentar reanimá-lo, para tentar colocar ele para cima, de trazer um ânimo de volta para ele. E nada tinha funcionado. E um dia ela teve a brilhante ideia de se vestir de roupas de luto. Então ela colocou a sua roupa de luto e ela entrou no quarto, como se fosse lá pegar alguma coisa. O Lutero olhou, viu que ela estava com essa roupa de luto. Ele levou um susto. Quem é que morreu? E ela disse rapidamente, falou assim para ele, Deus morreu. E aí ele levou outro susto e ele disse assim, pare de blasfemar, mulher, você está falando coisa com coisa, não brinque com uma coisa dessa, não fale algo desse tipo. Você está falando uma blasfêmia, você está comportando de uma maneira errada. E aí ela olhou para ele e disse assim, é exatamente isso que eu estou pensando. Sabe por quê? Porque a maneira como você está vivendo, parece que Deus morreu. O jeito que você está se comportando parece que Deus morreu. Parece que Ele não é um Deus vivo. Parece que Ele não é um Deus bom o tempo todo para conosco. Então, irmãos, precisamos sempre lembrar que Deus é bom. Independente do que enfrentamos, passamos ou vivemos. O Packer, ele diz o seguinte, o amor de Deus é a sua bondade voltada a pecadores. O amor de Deus é a sua bondade voltada a pecadores. E é justamente isso que o salmista diz na sequência, no verso 10. Ele diz, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Ele falou que Deus é bom, que Deus é rico em bondade, que Deus é longânimo, etc. Agora ele diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. É aqui, meus irmãos, que é manifestada essa grande bondade de Deus. Isso aqui é algo maravilhoso. Essa percepção do salmista é algo incrível. Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Davi aqui,
ele nos leva, escute isso, ao coração do Evangelho. Ele nos leva ao coração do Evangelho. Sabe por quê? Porque a maior demonstração de bondade de Deus não é apenas aquilo que Deus nos deu. Na verdade, é aquilo que Deus não nos deu. Essa é a diferença entre graça e misericórdia. Graça é favor imerecido. É Deus nos dando aquilo que nós não merecíamos. E misericórdia? Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecíamos. Pelos nossos pecados e iniquidades, nós merecíamos a condenação eterna. Pelos nossos delitos, nós merecíamos viver longe desse Deus que é santíssimo, que é 3 vezes santo. Por isso, para você entender o Evangelho, você precisa entender o que significa a santidade de Deus. Sabia disso? Entender a santidade de Deus. Alguns entendem de forma equivocada que o principal atributo de Deus é o amor. Se a gente saísse aí fora perguntando qual é o principal atributo de Deus, majoritariamente as pessoas iam responder o amor. Mas quando você olha para a teologia dos profetas, do Antigo Testamento, por exemplo, você vai ver que o principal atributo de Deus é a santidade. É a santidade. Então, quando você entende que Deus é totalmente santo, puro, que nele não há pecado, quando você entende quem ele é e você entende quem você é de fato, você entende o Evangelho. O que nós, seres humanos, merecíamos era a condenação eterna. Porque nós nascemos em pecado, conforme o salmista diz, fomos gerados em pecado. O pecado faz parte dessa nossa natureza caída. Nós lutamos contra ele. Só vamos nos livrar completamente dessa natureza caída quando o Senhor Jesus voltar e os nossos corpos serem restaurados. Mas até lá nós vamos lutar. E nós somos pecadores, nós pecamos o tempo todo, em pensamentos, em palavras, em omissões. Quando a gente deixa de fazer o que é para ser feito. Eu já falei isso aqui, se nós pudéssemos projetar aqui no Data Show os nossos pensamentos, de todos nós aqui, um por um, e cada um acompanhando um do outro. Assim. Gente, nós íamos nos escandalizar. Nós íamos nos escandalizar uns com os outros, porque nós somos pecadores. Mas Deus, que é rico em misericórdia e bondade, não nos trata segundo os nossos pecados. Deus não nos dá aquilo que nós merecíamos. Eu vi um vídeo desses vídeos absurdos de um pastor neopentecostal, meio coach e tal. E aí ele falava para a igreja assim: igreja, repita comigo para a gente atrair a bênção de Deus. Eu estou parafraseando, né? Vamos atrair a bênção de Deus. Repita comigo: eu mereço. Aí a igreja inteira: eu mereço. E aí ele: repita: eu mereço. E a igreja: eu mereço as tuas bênçãos. Eu mereço porque eu sou teu filho. Irmão, se eu pudesse pregar por 5 minutos nessa igreja, a pregação seria tipo do João Batista, assim. E eu ia dizer, irmãos, na verdade o que nós merecemos é a condenação eterna. O que nós merecíamos de fato é o fogo do inferno. Paulo diz em Romanos: todos pecaram e destituídos da glória de Deus, foram destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer, um justo sequer. Paulo diz em Efésios que nós estávamos mortos em delitos e pecados.
Isaías diz que a nossa justiça diante de Deus, desse Deus que é totalmente puro, totalmente santo, a nossa justiça não passa de trapo de imundícia. Escute, essa é a má notícia. Essa daqui é a má notícia. Mas sabe o que é maravilhoso? É que não existe somente a má notícia, existe a boa notícia. Existe o Evangelho. E aí Paulo diz, lá em Gálatas capítulo 4, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Essa é a boa notícia, esse é o Evangelho. Nós não merecíamos, mas pela fé no Filho de Deus, aleluia, hoje nós podemos dizer que nele temos vida eterna. Deus enviou o seu Filho, esse Filho que não tinha pecado, não tinha engano, ele assumiu o nosso lugar, ele morreu a nossa morte, ele se fez maldito por nós, ele assumiu a nossa culpa, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, e este sangue, o sangue do justo, ele nos justifica, isso se chama justificação, nós fomos justificados, e agora Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Agora quando Deus olha para você, por mais falho que você seja, por mais pecador que você seja, quando Ele olha para você, Ele vê em você um filho amado, porque o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida. Isso, meus irmãos, é misericórdia. É Deus não nos dando aquilo que nós merecíamos. Deus não nos tratando segundo os nossos pecados. Deus sendo bondoso e compassivo. Para caminharmos para o final, ele diz assim, verso 13: como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Davi agora não apresenta apenas um Deus transcendente, ele nos apresenta um Deus que é Pai. Não somente isso, mas um Pai, nas palavras de Davi, que se compadece dos seus filhos. Um pai que conhece as limitações e a estrutura dos seus filhos. Isso é muito interessante porque a ideia de Deus como pai já aparece de maneira embrionária no Antigo Testamento. Inclusive é por isso que os judeus, de maneira geral, eles já entendiam, já consideravam Deus como pai. Mas é Jesus. Jesus é aquele que revela de forma íntima o coração de Deus Pai. E talvez a melhor ilustração dessa verdade esteja na parábola do filho pródigo. Jesus nos apresenta essa história maravilhosa, onde um pai amoroso, diante do pecado do seu filho, um pai que se compadece do seu filho. O filho que desperdiçou tudo, desperdiçou a herança, desonrou o nome da família, se afastou da casa, da família, gastou dinheiro, a herança com festa, com gandaia. Mas a história nos mostra um pai que tem esperança que esse filho retorne. Um pai que aguarda o retorno do filho. E uma das coisas mais bonitas do Evangelho de Lucas, quando o pai vê o filho voltando de longe, todo moribundo, o pai, ele ele corre em direção ao filho. Ele nem espera o filho chegar, ele corre em direção ao seu filho. Quem estava ouvindo isso em primeira mão, levou um choque com essa história de Jesus, o que Jesus estava contando. Por quê? Porque os homens honrados naqueles dias, eles não corriam. Quem corriam eram as crianças. Jesus está apresentando um pai extremamente bondoso ao extremo. Esse pai corre em direção ao seu filho. E o texto diz mais. O texto diz que o pai, ele abraça o seu filho todo sujo. Ele abraça, ele restaura.
a dignidade do seu filho, coloca um anel no seu dedo, sandália nos seus pés, novas vestes. E não bastasse isso, o pai promove uma festa de arromba. E ele diz o porquê ele estava fazendo aquilo. Porque aquele filho que estava perdido, ele foi encontrado. Essa compaixão de um pai para o seu filho, desse pai para o seu filho, é a compaixão de Deus pelos seus. E é isso que Davi está nos ensinando no Salmo 103. Deus não apenas é o rei que governa sobre todas as coisas, ele também é um pai que se compadece dos seus. Um dos maiores privilégios do Evangelho não é somente nós termos um Deus no céu, mas nós podemos chamar esse Deus de pai, e esse pai nos chama de filhos. E eu quero dizer para você aqui nessa noite, que em Deus você tem um pai. Eu não sei como foi o seu relacionamento com o seu pai, eu não sei como foi a sua criação, mas em Deus você tem um pai. Um pai que te ama, um pai que tem cuidado de você, um pai que conhece a sua estrutura, um pai que tem te livrado de tantas coisas, tem feito tantas coisas por você, coisas que às vezes você até desconsidera, mas o Senhor tem cuidado de você, porque Ele é um pai para todos nós. Dos versos 15 ao 18, eu vou pular essa parte, irmãos, porque senão nós vamos terminar muito tarde. Agora, nós vamos para o verso 19, caminhando já para o final, ele diz: nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Talvez essa é uma das coisas mais importantes que Davi está nos ensinando aqui. O salmista está lembrando que Deus é o rei soberano. Se você olhar, atentar, esse salmo ele tem um movimento, uma progressão muito interessante. Davi começa falando com ele mesmo, pregando para ele mesmo. Depois ele vai para a história, ele amplia, ele vai para a história do seu povo. E agora ele termina olhando para o trono e contemplando o reino e o domínio de Deus. Dizendo que o reino de Deus domina sobre tudo. Perceba que é uma visão amplificada. Essa visão amplificada, ela faz total diferença na nossa vida com Deus. Por quê? Porque quando a nossa visão ela fica restrita à nossa própria vida, os nossos problemas tendem a parecer maiores do que realmente eles são. Mas quando nós levantamos os nossos olhos e contemplamos o reino de Deus, nós nos lembramos que existe um trono acima de todos os outros tronos. E que existe um rei que está sentado nesse trono. E que ainda que as coisas não estejam do jeito que eu gostaria que elas estivessem, este rei continua soberano. Este rei continua governando. Tenha isso como um memorial para a sua alma. Tenha isso como um memorial. Deus é o rei soberano sobre todas as coisas. Talvez você perdeu o controle da situação da sua vida, mas Deus não. Ele continua tendo o controle de todas as coisas. O mundo pode estar um caos. A sua volta pode estar um caos. Mas o trono de Deus permanece inabalável. E ele finaliza, e aí nós já vamos orar. Ele diz assim: bendigam o Senhor, verso 20, os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens, lhe obedecem à palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus, que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga minha alma o Senhor. Preste atenção aqui. Ele termina com um convite universal. Eu coloquei cósmico, mas eu tirei para colocar universal, ia soar melhor. Ele convida a todos a bendizerem a Deus. Não, lembra, ele começa com ele mesmo.
Ele começa lá atrás pregando para si mesmo. Aí depois ele amplia para Israel. E agora ele convida o cosmos. Ele convida a todos. Anjos, exércitos, ministros, toda a criação. Todos esses citados aqui, todos, nas palavras de Davi, nos versos 20 e 21, se você atentar, mostram que estes citados aqui obedecem e fazem a vontade de Deus. Obedecem e fazem a vontade de Deus. Ou seja, a criação, ela responde em louvor e obediência à dignidade de Deus. Não há indiferença, não há apatia, não há mornidão. A criação corresponde, a criação responde, os anjos respondem em louvor e obediência. Eles não apenas existem diante de Deus. Eles não apenas existem, eles estão diante de Deus correspondendo à majestade santa de Deus. A pergunta que fica para nós, para a gente encerrar, é: como nós temos respondido à majestade santa de Deus? Como nós temos respondido o chamado de Deus? Em obediência e louvor? Ou com incredulidade e murmuração? Olha que interessante. Ele termina exatamente do jeito que ele começou. Lembra? Como que ele começou? Bendiga minha alma ao Senhor. Lembra? A última frase do último verso deste salmo termina exatamente assim. Ou seja, ele começa nele, vai para a história do seu povo, vai para o cosmos e agora ele volta para ele mesmo. Exatamente como ele começou. Bendiga a minha alma ao Senhor. Davi poderia ter terminado falando dos anjos, do cosmos, da criação, mas ele volta a falar para ele mesmo. E eu penso que talvez o que Davi tenha percebido é que a nossa maior luta não é saber quem Deus é não perder de vista quem Deus é. Porque a grande verdade, meus irmãos, na nossa jornada nunca vão nos faltar problemas. Nunca vai faltar dificuldade, nunca vai faltar crise, nunca vai faltar decepções. Nunca, nunca, nunca. E aos poucos essas coisas elas podem ocupar tanto espaço dentro de nós, que aos poucos nós começamos a diminuir. Aos poucos nós vamos perdendo a intensidade. Deus começa a ficar pequeno na nossa percepção. Não que Ele ficou pequeno, a nossa percepção, porque o nosso olhar mudou. Você entende? O nosso olhar mudou. Por isso que Davi fala com a sua própria alma: bendiga a minha alma ao Senhor. Como quem diz assim: não deixe aquilo que está diante dos seus olhos fazer você esquecer aquele que está sentado sobre o trono. Não deixe que aquilo que está diante dos seus olhos façam você parar de louvar, parar de adorar este Deus, parar de servir a esse Deus. E eu penso, meus irmãos, que é isso que muitos de nós precisamos, ou alguns de nós precisamos fazer aqui hoje. Não é descobrir nenhuma palavra nova, não é uma nova revelação. Talvez seja somente olhar para dentro de si e lembrar desse Deus. Quem é esse Deus? Quem Ele é? O que Ele já fez na sua vida? O que Ele fez no seu passado? De onde Ele te tirou? De onde Ele te tirou? Onde você estava quando Ele te encontrou? Ele te viu, Ele te amou,
Ele estendeu sobre você o manto da salvação. Ele curou suas feridas. Ele renovou você. O Senhor te chama nessa noite para lembrar quem Ele é de verdade. Lembrar das promessas que Ele fez na sua vida. Eu quero te convidar a ficar de pé comigo. Lembre a sua alma nessa noite. Lembre a sua alma nessa noite. Lembre-se nessa noite. É a noite de você lembrar. Eu sinto que nessa noite o Senhor está nos chamando para isso, meus irmãos. Traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Eu me lembro de Jeremias. Jeremias é um dos profetas mais incríveis da Bíblia. Jeremias pregou para uma cidade que não queria ouvir a voz de Deus. Tudo aconteceu conforme Deus disse e revelou a Jeremias. A cidade de Jerusalém foi toda destruída, toda destruída. Os muros da cidade foram destruídos. As portas, as casas, o templo, o grande templo. Jeremias se assenta sobre um monturo. Sabe o que ele faz? Ele vai louvar a Deus. Ele compõe uma elegia fúnebre, um cântico fúnebre, que nós conhecemos como Lamentações de Jeremias. Quando você lê até o capítulo 3, até antes dele declarar, você vê um Jeremias queixoso, amargurado, relembrando tudo o que aconteceu. Só que de repente Jeremias fala assim: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E ele começa a lembrar. Sabe o que ele diz depois disso? Ele começa a lembrar quem é o seu Deus. Ele começa a lembrar que Deus é benigno, que Deus é bom. Ele começa a lembrar de Deus e das suas obras. Nessa noite, talvez o Senhor está te chamando para que você lembre, traga à sua memória aquilo que Ele já fez por você. Traga à sua memória quem Ele é na sua vida. Independente do que você está vivendo ou passando. Diga para si mesmo nessa noite: ó minha alma, descansa, porque Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. Ele continua sendo fiel. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo misericordioso. Ele continua sendo Deus. Eu quero orar com você nessa noite. Já na sequência nós vamos adorar a Deus. Gostaria de te convidar a responder essa pregação nessa noite. Responda essa pregação nessa noite. Irmãos, essa pregação é para todos nós. Você entende isso? Não é é para todos nós. Todos nós precisamos constantemente lembrar. Por isso eu quero orar nessa noite. Eu não vou chamar ninguém à frente, nós vamos orar. E na sequência eu quero te convidar a responder essa pregação louvando a Deus, fazendo aquilo que nós fomos chamados a fazer. Nós vamos responder essa pregação louvando. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, nós te louvamos pelos seus grandes feitos.
Ó Senhor, nós te adoramos por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor fez em nossas vidas, Senhor, e tem feito aqui. Nós te damos graças, Senhor. Não permita, ó Espírito Santo, que em nenhum momento nós venhamos a esquecer de quem é o Senhor. Que nós venhamos a esquecer daquilo que o Senhor já fez. Não permita, Espírito Santo, que nós venhamos a viver uma vida de incredulidade e ingratidão nessa terra. Mas nos desperta, ó Deus, incendeia o nosso coração, ó Espírito da verdade, para que nós possamos ser gratos em todo o tempo. Aleluia, louvando em todo o tempo, mesmo sem entender os seus caminhos, mesmo sem entender os seus planos, os seus desígnios, nós continuamos, nós avançamos, nós prosseguimos, adorando o Teu nome sobre essa terra. Sim, Senhor, sim, Jesus, nós Te louvamos, nós Te adoramos. Aleluia, aleluia. Adore ao Senhor nessa noite.